Olá, meu nome é Jairo Jorge, eu sou jornalista e apresentador do programa Domínio Público. Aqui em discussão, educação, inovação e o futuro do Rio Grande e do Brasil. No Domínio Público de hoje, em debate, o voto distrital misto. Numa pesquisa recente, 53% dos brasileiros dizem que a democracia é o melhor regime para o Brasil, mas 33% dizem não. Para 94% dos brasileiros, as autoridades que hoje estão no poder não os representam, e apenas 4% dizem que sim. A reforma política ainda não saiu do papel, mas surge como uma alternativa o voto distrital misto, pois este é o tema do Domínio Público de hoje. Os nossos convidados é o professor Luiz Gustavo Melo Groman, que é doutor em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro. É chefe do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é coordenador do Grupo de Trabalho Comportamento em Instituições Políticas, do Centro de Estudos Internacionais sobre o Governo da Universidade Federal e atua na área de ciência política, em especial nas linhas de pesquisa de comportamento em instituições políticas e instituições políticas. É nosso convidado também o professor Juliano Corbellini, que é doutor em ciência política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é consultor de marketing para várias campanhas eleitorais pelo Brasil. Professor Luiz Gustavo, como é que o senhor vê hoje essa questão da reforma política, né? Já na última década, várias tentativas ocorreram, se fala que é a mãe de todas as reformas, mas na hora, efetivamente, de sair do papel, ela está adormecida, né? Como é que o senhor vê hoje? É possível, efetivamente, a realização de uma reforma política no Brasil? Olha, necessidade de algumas alterações em relação ao sistema eleitoral, é claro que é necessário. Por conta de quê? Um problema que vem de há muito tempo atrás e que adquiriu uma feição mais aguda, uma problemática mais aguda nesse momento. Qual é ela? A da representação. Então, alterar o sistema eleitoral é tentar aprimorar o processo representativo. A falta de confiança dos brasileiros nos políticos representa esse tipo de crise de representação. E eu chamo aqui a atenção de que a representação não necessariamente caminha junto com a democracia. Tu podes aprimorar e alterar os mecanismos de produção da representação sem caminhar no sentido da democracia. Então, o Brasil está necessitando, diante dessa crise de representação, provocar alteração nas suas instituições, mas no sentido democrático. Então, nesse caminho, a gente pode pensar no que precisa ser alterado. Se arrasta no Congresso Nacional, desde há muito tempo, este processo de reforma política. E qual é o maior problema? A reforma política ela pode ser desejada por ator A, ator B ou lideranças partidárias, mas a massa dos congressistas ela foi eleita por esse sistema. É muito difícil alterar as suas condições. Então, esse é o dilema do processo de aprimoração das instituições representativas no Brasil. Os maiores interessados não estão interessados em propriamente alterar as regras, porque eles foram, os maiores envolvidos, digamos assim, eles não estão interessados em alterar profundamente as regras e por quê? Porque nasceram delas, e a sua condição política decorre destas condições existentes atualmente. Então, há uma dificuldade muito grande de provocar alterações substantivas, como requer hoje o processo de representação no Brasil. Juliano Corbellini, chegou a se falar numa constituinte exclusiva, uma constituinte que tratasse do tema da reforma política. É possível um Congresso com esse, digamos, nível de representação e popularidade, Essa pesquisa mostra a gravidade hoje, como as pessoas não se sentem representadas. É possível ela se autorreformar, esse Congresso se autorreformar? Evidentemente que a dificuldade para o Congresso se autorreformar ela é muito grande, por um lado. Agora, por outro lado, não há saída
não há caminho para uma mudança, um aprimoramento institucional no Brasil que não seja através do Congresso. É a própria democracia, com as suas virtudes, com os seus defeitos, que tem que se reformar. A gente vive um momento onde é muito complicado se debater a reforma política, porque o ânimo antipolítica é um ânimo muito exacerbado. É um ânimo na sociedade condenatório. E isso é fruto de um momento. Não é, eu acho, se a gente olhar o resultado histórico da democracia brasileira nos últimos 20, 25 anos, a gente vai ter uma outra avaliação. No momento, nós temos um governo com baixíssimos índices de popularidade e nós temos uma sucessão de notícias, né, que nós vemos toda noite na TV, como nós vimos recentemente, deputados do Mato Grosso pegando dinheiro ao vivo e tal, que isso cria um ânimo na população, que é o ânimo mais... digamos assim, avesso à reflexão e mais condenatório, mais sumário. E nós não podemos sucumbir a isso de uma maneira assim tão clara. Bom, se tem isso, então vamos mudar tudo. Se a gente olhar em perspectiva, na minha avaliação, se a gente olhar na perspectiva assim, histórica, pegada da era do Fernando Henrique, passando do governo Fernando Henrique para o governo Lula, nós temos problemas e temos coisas muito boas. O Brasil teve taxas grandes de renovação política. O Brasil experimentou uma alternância do poder muito significativa. Símbolo foi a chegada do PT, quer dizer, um partido de esquerda, pequeno, no início da década de 70, consegue chegar ao poder antes do Fernando Henrique. O Brasil conseguiu ter alguns avanços institucionais, o Brasil conseguiu conquistar a estabilidade, conseguiu índices de inclusão social grandes nesse período, e eu acho que são conquistas cumulativas, que não são só de A ou B. Então, assim, nós não podemos olhar para a crise, essa crise que nós temos agora, que é uma crise aguda, e condenar tudo, né? Eu acho que é importante ver quais são as medidas que podem ser tomadas que signifiquem mais avanços democráticos e novos mecanismos de controle institucional para que a política fique menos vulnerável, né, às práticas que não são corretas. E muitas vezes propostas que querem mudar tudo, elas representam uma machadada institucional que pode, na verdade, significar um retrocesso. Professor Luiz Gustavo, hoje se discute talvez uma transição, a ideia, pelo menos está surgindo um consenso, o voto distrital misto, que nós vamos abordar mais durante o programa. Mas hoje surge como uma transição o distritão, né? Não seria mais uma jabuticaba, algo só nasce aqui? Como é que o senhor vê hoje a questão do distritão? Não sei exatamente o que se passava na cabeça dos congressistas quando propuseram esse tipo de armação eleitoral. Houve um estudo da Ana Bax, que é assessora do Congresso Nacional, em que ela fez os cálculos, simulou quem sobraria se aplicado o distritão no Rio Grande do Sul, por exemplo. E quase todos os que foram eleitos seriam reeleitos. Então, o problema não está exatamente em quem vai ser eleito nesse processo do distritão, mas sim o que ele traz junto de si, junto à população. Qual é a pedagogia do distritão? Ele reforça um traço que é antigo na política brasileira, que é a personalização da política, né? Ele joga na lata do lixo os partidos políticos. Se a gente pegar a primeira alteração substantiva do sistema eleitoral brasileiro, que foi em 1932 com Getúlio Vargas, ela tinha um objetivo, atacar as oligarquias regionais, né? Então desfez o sistema majoritário, distrital, para desfazer os famosos currais eleitorais. Ok, o Getúlio conseguiu isso. Mas não foi alterado um mecanismo que faz parte da cultura brasileira, que é essa personalização, que é o voto uninominal, né? As pessoas hoje não votam na lista do partido, votam no nome, né? Então a percepção da sociedade é que estão votando em pessoas, o mais das vezes. Nos grandes centros é que há uma percepção um pouco maior de votar em partidos e certos partidos também fazem um trabalho mais em torno da organização partidária. Mas esse traço da personalização da política, o distritão vai intensificar numa altura muito grande. Então, eu não vejo como um avanço e parece mais uma gambiarra, né, do nosso processo político, porque na sequência já vem a intenção é um distrital misto,
Distritão não conecta nem com o sistema proporcional, nem com o distrital misto. Não há razão, não há forma possível de acomodar esse tipo de coisa. Juliano, a ideia do distritão é uma transição, pelo menos é isso que os seus defensores sustentam, uma transição para o sistema distrital misto, né? A crítica do sistema distrital no Brasil, exatamente a ideia do coronelismo, dos currais eleitorais. A experiência do distrital misto da Alemanha, que é um modelo já consolidado, ela pode neutralizar isso? Pode ser uma alternativa, efetivamente, o distrital misto? Eu acho importante a gente pontuar o seguinte, até o Gustavo colocou muito bem a mudança, né, introduzida por Getúlio. O distritão, como está sendo colocado, é a nova República Velha. Significa isso, quer dizer, porque significa, ele não só... O partido ele deixa de ser um ator importante no cenário de conformação do Congresso, porque o voto no partido, ou a soma mesmo do voto dos candidatos de cada partido, deixa de ter qualquer impacto na formação do parlamento. Hoje no Brasil, nós temos boas taxas de renovação no Congresso, se devem em grande parte ao fato de que existe o voto de bancada, quer dizer, uma liderança ascendente que ainda não tem força. Se ela está num partido mais forte e esse partido tem um bom desempenho eleitoral, ela pode ir para o parlamento com um número menor de votos. Então, o distritão vai acabar com essa renovação, torna a eleição mais cara. E pior, o distritão ele exclui grande parte do eleitorado na composição do parlamento. Porque eu quero votar no partido, eu voto no candidato do partido A e esse candidato não se elege. Bom, meu voto ele não vai ser contabilizado na formação da correlação de força do parlamento, que é o que vai determinar o futuro do país, as leis que vão ser aprovadas, etc. Então, assim, é um retrocesso sem tamanho. E ele não tem nenhuma relação com o distrital misto, ele não é uma transição porque são sistemas completamente diferentes. Mesmo no sistema distrital misto, a gente tem modelos diferentes que fazem desses diferentes distritais mistos também coisas com resultados bem distintos. Na Rússia. Na Rússia nós temos um sistema combinado. Metade dos deputados são eleitos nos distritos e metade dos deputados são eleitos em listas, mas são duas eleições separadas, certo? Elas não se combinam. Então tem lá tantos distritos, quem ganhou nos distritos é eleito. Não é uma eleição conjunta. É uma mesma eleição, mas são como se fossem são duas partes do parlamento formadas com regras paralelas. Então, há uma certa confusão, porque eu tenho uma mistura de um sistema majoritário, que é o distrital, onde só o maior ganha, com o proporcional, que é o voto em lista. Certo? O modelo alemão, nesse sentido, não. Ele é um modelo de compensação. Ele apresenta um equilíbrio bem maior. Embora nem toda a democracia ela seja perfeitamente equilibrada e tenha regras, enfim, perfeitas. O sistema distrital misto, o que acontece? Você vai ter o voto no partido, você vota num partido e num candidato, certo? No seu distrito. Então, você vai ter uma quantidade X de deputados distritais eleitos e uma correlação no parlamento proporcional aos votos que cada partido teve em cada estado. O que vai determinar a bancada de cada partido no parlamento é o voto em lista, certo? Então, digamos assim, se o partido A ele conseguiu 5 votos no parlamento, na lista proporcional, ele vai ter 5 cadeiras. Bom, e quem vão ser esses deputados? Em primeiro lugar, os que conseguiram se eleger nos distritos, certo? Há casos em que o partido vai ter mais deputados eleitos no distrito do que na lista, porque são casos que não é usual, mas existem. E aí existem regras de compensação, que gera uma certa distorção, mas é uma distorção muito marginal. Então, o voto distrital misto, ele preserva a importância dos partidos como o voto que determina majoritariamente a composição do parlamento, por um lado, e por outro lado, ele cria uma disputa com menos candidatos, mais localizadas, campanhas menores, que tendencialmente pode tornar as campanhas menos onerosas, né? Hoje, isso é uma coisa importante, hoje o grande volume de recursos que correm nas campanhas é nessa imensa disputa que nós temos pelo Brasil inteiro entre milhares de candidatos a deputados federais que têm que fazer voto em todos os cantos do seu estado. Então, são dois modelos diferentes, né, que nós temos no caso do distrital misto. Professor Luiz Gustavo, como é que o senhor vê esse modelo? A questão do território, ela pode ajudar? Porque o território sempre tem um vínculo, né? A terra, a cidade, a polis, tem um vínculo muito importante no momento de que há uma crise de representação. Ela pode ser uma base
combinando, por exemplo, com a questão do voto mais de opinião, a questão mais ideológica, isso também afirmaria os partidos. Você acha que este modelo pode, digamos, rejuvenescer a democracia brasileira? Eu acho que sim, sem necessariamente aderir ao modelo, né? Porque há muitos detalhes, como o Corbellini falou, né? Há formatos e formatos de sistemas digitais mistos, né? E eles mais ou menos ficam adequados ao meio onde estão, né? As pessoas usam as regras de acordo com certas concepções, né? Cabe a gente pensar, qualquer tipo de alteração no Brasil, ela tem que se defrontar com essa tradição muito personalizada do voto, né? Então, o que a gente está assistindo hoje é essa crise de representação. E a crise também é desse voto personalizado. Só que há uma coisa diferente nesse voto personalizado, porque um partido, para o bem, para o mal, conseguiu fazer a sua identificação partidária, conseguiu se impor como partido e não propriamente como personalidades, especialmente nos grandes centros. Eu não penso a alteração do sistema eleitoral apenas como colocar os políticos no devido caminho, né? Ou fazer melhores escolhas de políticos. Eu também penso em responsabilização do eleitorado. O que nós temos hoje também é um eleitorado que não se responsabiliza pelas escolhas que faz. Por quê? Porque fica difícil para a população que vota de uma maneira personalizada perceber que o seu voto no partido, no sujeito candidato, contribuiu para determinado partido aumentar a sua bancada. Não há uma percepção fácil por parte da maioria nesse sentido. Tanto é que os votos pingam em personalidades de diferentes partidos muitas vezes. Então, eu acho que nós temos que levar isso em conta. E um sistema distrital misto, ele talvez possa vir a contribuir neste sentido, tanto preservando aspectos da proporcionalidade, como resgatando uma responsabilização mútua, tanto do representante, que vai ficar mais delimitado na sua área geográfica de atuação e de eleitorado constituinte, quanto para o próprio eleitorado. Vai ter melhores condições, talvez, é uma aposta que pode se fazer, de fiscalizar o trabalho do seu representante e, com isso, se corresponsabilizar pelas atitudes daquele representante, né? Claro que isso não nos leva ao melhor lugar do planeta, né? Os Estados Unidos, por exemplo, que tem um voto majoritário puro, há um sistema chamado pork barrel, uma prática em que os deputados estão mais interessados em levar recursos para o seu distrito do que qualquer outra coisa. Então fazem negociatas as quaisquer para levar recursos para o seu canto, né? Não é isento de problemas. Mas talvez venha a oxigenar o nosso sistema neste exato momento. Cabe não magnificar as regras fora daquilo que elas são. Como eu falei, as pessoas agem diante das regras de determinadas formas, dependendo da sua cultura, do seu modo de fazer, do seu modo de viver. Então, não é porque nós instituímos A, B ou C que vai resultar necessariamente naquilo que é desejado. Nós podemos assistir a eventos e situações não esperadas. Mas eu creio que é possível dar uma apostada nessa aproximação, nessa reaproximação dos eleitores em relação aos seus representantes. Porque o Brasil não tem mais as condições que havia no passado para o estabelecimento de coronelismo. O planeta mudou, o Brasil mudou, está aí a internet, está aí os meios de comunicação que permitem uma oxigenação dos processos. Por exemplo, eu estive em Rondônia em 2009 e foi surpreendente, numa pesquisa que a gente estava fazendo lá, que os mais velhos estavam ainda voltados para os meios tradicionais de comunicação, televisão aberta, coisa e tal. E os mais jovens estavam com outro tipo de perspectiva e de informação porque não acessavam a televisão, acessavam a internet.
Então, lá em Rondônia, no interior de Rondônia, havia acesso a determinado tipo de informação por meios de comunicação diferenciados. Então, o Brasil mudou. Não é mais possível estabelecer as mesmas práticas do início do século XX. Então, acho que é possível nós imaginarmos uma reaproximação entre eleitor e eleito. Juliano Corbellini, uma das críticas, né, para o Distritão é exatamente a não renovação, né? A ideia é que isso mantenha praticamente a realidade como está. O Distrital Misto, ele pode possibilitar esta renovação, essa ascensão, já que ele teria essa compensação do distrito, ou no modelo alemão, ou outros modelos, como tu mesmo mencionaste aqui, o modelo russo. É possível termos essa mobilidade num Distrital Misto? Olha, Jairo, eu acho que o Distrital Misto, nesse sentido, ele é um pouco mais aberto do que o Distritão. Agora, se o nosso problema é a renovação, e eu acho que isso é um valor importante, o sistema que é mais permeável à renovação política é o nosso atual. Né? É o proporcional. O sistema de competição eleitoral do Brasil é um sistema altamente democrático, altamente inclusivo e altamente competitivo. A gente não pode ter a ilusão de que daqui a pouco a gente fica importando fórmulas institucionais e que uma mudança de arcabouço institucional por si ela vai mudar a qualidade da política. Isso não é assim, quer dizer, as regras democráticas, elas se sedimentam com o tempo em cada sociedade, em cada cultura de uma maneira diferente. Por exemplo, nós temos o modelo distrital majoritário, que consagra 2 partidos, que a gente tem na Inglaterra e nos Estados Unidos, funciona para eles. O Brasil não caberia numa moldura assim. O voto em lista partidária funcionou por anos na Europa, porque lá tem partidos seculares. E mesmo hoje a gente tem fenômeno do voto em liderança, a gente tem isso na França, tem isso na Itália. Macron, né? Macron e o Partido 5 Estrelas na Itália, que é um partido de outsiders. E temos também o surgimento de partidos e movimentos novos, como o Podemos na Espanha. Então, a gente tem que ter cuidado. Às vezes a gente não olha para outras medidas menores e que podem ser mais importantes. Por exemplo, hoje no Brasil é muito fácil eu formar um partido e no ano seguinte eu ter acesso ao fundo partidário e tempo de TV. Ou seja, isso faz da formação do partido um negócio. E tem vários partidos que... Uma franquia. Uma franquia. Claro, porque olha só, eu organizo junto algumas pessoas, faço um abaixo-assinado, transformo, crio um partido do nada. No outro ano eu tenho dinheiro e ainda posso negociar em cada estado o meu tempo de TV numa coligação. Então, evidentemente, isso cria uma classe de partidos dentro de um sistema partidário que tem partidos que têm alguma tradição secular, algum significado, como os grandes partidos, PSDB, PT, Democratas, são partidos que têm sentido. Isso cria também um miolo de partidos que são partidos que se movem só pela chantagem. Então, por exemplo, eliminar esse tipo de mecanismo é mais importante do que tu eliminares, do que tu fez uma mexida radical do sistema de representação. Se tu não resolver esse problema, o resto não se resolve, porque uma prática vai se transportar de um sistema para o outro. Concordo. Muito bem, queremos então agradecer a participação do professor Luiz Gustavo Melo Groman e também o professor Juliano Corbellini. Nos trouxeram luz para um debate tão intenso, necessário e difícil que o Brasil está vivendo, que é da reforma política. Agradeço a presença dos senhores. Deixo as redes sociais do nosso programa à disposição para ideias, críticas, opiniões e também propostas para temas do nosso programa. Domínio Público volta na próxima semana, sempre aos domingos, às 21 horas. Até lá!